Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós estamos vivendo um momento especial. Ano passado, no final do ano, nós já tivemos um momento semelhante. Este ano é a continuação daquele momento, um seminário sobre um dos romances daqueles clássicos de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, nós, antes de fazermos a nossa prece, nós queremos agradecer muito ao grupo de vibração da nossa casa, que tem um trabalho muito bonito às segundas-feiras, às 16h. Toda segunda-feira, às 16h, faz um trabalho aqui nessa sala ao lado, Ismael, através da música, das preces. Então, nós queremos muito agradecer a esse grupo maravilhoso. Quero dizer a vocês que vocês estão cada vez melhores. Cada dia estão melhores. Então, isso é motivo de alegria que vocês estejam aqui fazendo esse trabalho, nos auxiliando. Eu vou convidar, então, vou chamar de painelistas. Vou chamar a Bernadette, que é dirigente do departamento de assuntos doutrinários, da parte dos estudos da casa, que foi a que liderou esse movimento, juntamente com a Dani, que é auxiliar da Bernadette, e a nossa irmã Valéria, Valéria, Dani e Delma. Valéria, Dani, Delma e Bernadette. Já que nós tivemos a música nos preparando, nós vamos já iniciar com a prece sem a leitura da página, para nós aproveitarmos mais o tempo, porque nós hoje vamos terminar um pouco depois das 4, porque é necessário. É um assunto que é prolongado, mas não será muito prolongado, não. O máximo nós vamos terminar às 4h30, mas vai valer muito a pena. Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante da nossa casa, onde esses irmãos que aqui estão se prepararam, se dedicaram, estudaram para rever esses livros, esses ensinamentos. E isso é tão importante para o nosso coração, Senhor. Quando o mundo tão conturbado que está, e nós nos deparamos com os textos desses romances maravilhosos, ditados por Emmanuel a Chico, nós verdadeiramente conseguimos sair um pouco da terra. Nos sentimos nos braços dos espíritos bons ao lermos tantas belezas e maravilhas, ao termos em nossas mãos tantos exemplos maravilhosos que nos foram dados pelos primeiros do cristianismo redivivo. Por isso, Jesus, nós agradecemos muito por estarmos aqui. Pedimos que as bênçãos caiam sobre cada um desses irmãos que aqui estão, que irão dirigir a palavra a todos nós, trazendo o fruto dos seus estudos, das suas meditações, que esses irmãos sejam amparados. Hoje nós estamos nos lembrando, pela nossa irmã Sandra, que acabou de nos lembrar, do aniversário do nosso querido Serginho, aquele irmão que deixou músicas tão lindas para que nós pudéssemos cantar, continuar cantando e sentindo dentro de nós aquele amor que ele tinha no coração. Que o Serginho, onde quer que esteja nesse momento, possa ser amparado e abençoado por todo o legado poético que ele nos deixou, pelos seus exemplos de resignação e de paz. Que a tua paz, Senhor Jesus,
continue neste ambiente e que os bons espíritos possam estar aqui nos auxiliando, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos que aqui estão, nós vamos iniciar esse trabalho que é sobre o livro 50 anos depois de Emmanuel. Esse livro aqui, 50 anos depois de Emmanuel, que é uma continuação do livro Há 2000 anos, também de Emmanuel. Ano passado foi visto Há 2000 anos. E para fazer um resumo do livro Há 2000 anos, nós vamos chamar a nossa irmã Daniela Frei, que vai fazer um resumo do livro Há 2000 anos, para que depois os demais possam falar sobre o livro Há 50 anos depois. A palavra então a Daniela. Boa tarde a todos. É uma alegria a gente voltar nessa vida tão corrida, né? A gente voltar aqui para falar mais uma vez sobre um clássico de Emmanuel. E, na verdade, a gente vai ver assim, alguns apontamentos, algumas necessidades de rememoração do livro, né? E eu já inicio mesmo ele. E a alegria também da gente estar aqui entre amigas, né? Então, só faltou o Márcio dessa vez, né? Mas que ele receba o nosso carinho lá no lar. Então, a primeira pergunta, quando a gente olha a capa desse livro, ele é o segundo livro desses clássicos que a Isaura comentou. Ele é publicado em 1940 e, mais uma vez, é Emmanuel que passa a história para o médium Chico Xavier. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é por que esse título, 50 anos depois? Então, em 1939, houve a publicação desse primeiro livro, Isaura também comentou, Há 2000 anos. E nesse livro, Há 2000 anos, Emmanuel, como um senador romano da época de Cristo, chamado Públio Lentulus, ele mostra para a gente essa vida como senador romano. E nessa vida, ele se caracteriza, é assim mesmo que o próprio Emmanuel diz, como uma pessoa muito orgulhosa e impiedosa. Ele era casado com uma outra pessoa romana, Lívia. Eles tinham 2 filhos, a Flávia e o Marcos Lentulus, como a gente viu aqui ano passado. Mas ele, apesar de amar profundamente a esposa, dentro desse orgulho, ele não conseguia enxergar a simplicidade e a pureza daquele coração. E ele passou a vida praticamente toda desconfiando dela. E só depois é que ele percebe que, na verdade, ela era inocente, né? Nessa existência, Emmanuel conhece Jesus, né? Como senador, ele conhece Jesus, mas só conhece. Quando ele encontra Jesus, ele não se aprofunda, e ele mesmo vai fazer essa análise, né? Daquele minuto que, na verdade, ele demora anos para entender. E entender, inclusive, a fé de Lívia, né? Então, ele demora a aceitá-lo ao longo do livro, ele vai se dobrando, digamos assim, e a gente termina a história do Há 2000 anos com toda uma situação ali onde uma pessoa que se sentiu injustiçada por ele, um israelita chamado André de Gioras, e especialmente pelo filho dele, o Saul, ele rapta o Marcos Lentulus, cria ele como ítalo, como um escravo, como se fosse um escravo de estipe, né, de origem romana, e ele arma a situação para que o próprio filho, sem saber, segue o pai, né? Segue o Públio Lentulus. E logo em seguida ele morre, né? Então, Públio Lentulus vai falecer no ano de 79 na erupção do Vesúvio em Pompeia, ao lado da filha Flávia. É assim, então, que termina. Então, é por isso
livro é denominado 50 anos depois, porque ele termina no ano de 79, a história, e a gente agora vai falar da nova existência do Públio Lentulus como o escravo nestório, de origem judaica. Então vai mudar tudo, né? A gente está estudando aqui a oportunidade através da reencarnação. E o livro começa no ano 131 depois de Cristo, então é por isso 50 anos depois. E aqui a gente então está olhando um novo aprendizado do Emmanuel nessa existência como nestório. E ele mesmo, no início, numa espécie de introdução chamada Carta ao Leitor, ele explica para a gente assim: 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Públio Lentulus se desprendia novamente do mundo para aferir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo nestas páginas sob a veste humilde dos escravos, que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar na personalidade de Nestório os desmandos e arbitrariedades cometidos no pretérito, quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Observando um homem cativo, reconhecerás em cada traço de seus sofrimentos o venturoso resgate de um passado de faltas clamorosas. Então, Nestório, um judeu de origem grega, nascido em Éfeso, na época era Grécia, hoje é Turquia, no ano 86 depois de Cristo, com uma vida nada fácil. Ele, mesmo escravo, ele foi libertado 2 vezes, né? Mas ele fica viúvo cedo, ele é escravizado pelos romanos, ele tinha um filho único e ele é apartado do filho quando isso acontece. E aí a gente reflete sobre isso, né? O livro começa com ele, com 45 anos de idade, já tendo passado por tudo isso. O que me faz pensar, né? Como é que Emmanuel, ele é tão esmerado, tão detalhista, quando ele fala do passado dele como um senador orgulhoso e impiedoso, mas ele não nos conta o quanto ele deve ter sofrido nessa vida dessa maneira. Tendo nascido em Éfeso, tendo se casado, enviuvado cedo, sendo escravizado pelo povo que ele admirava, né, nessa outra existência, e sendo separado do filho. Mas ele não fala isso para a gente. Ele só comenta, né? Ele não detalha isso para a gente. Então a gente vê a enormidade mesmo desse espírito, né? E ele vai seguir de Éfeso para Jerusalém e de Jerusalém para Roma. O livro começa mais ou menos nesse momento, onde ele ganha novamente a liberdade e vai trabalhar como professor. Era uma pessoa muito culta, o Nestório, né? E muito educada. Ele era uma pessoa que respeitava os romanos mesmo, né? Com tudo isso que eu comentei, respeitava os outros de uma maneira geral e um profundo entendedor do cristianismo, conforme as minhas amigas vão comentar aqui, pelo menos a dela. Aqui um mapa para a gente entender um pouco alguns nomes e localizações do que a gente vai falar. Então a gente está vendo aqui, eu sempre faço isso, peraí. A gente está vendo aqui, já vai voltar. Eu acho sempre que para marcar o laser é em cima e não é. Não vou comentar, né? Então, a maioria do que a gente entende ali, né, como sul da Europa, norte da África e Ásia, era domínio romano. Volta. Eu apertei aqui, né? Que desliga. Agora para onde eu mexo? Me ajuda aí. Então, eu disse, né, que ele... Obrigada. Que ele... Agora, isso aqui é o laser também? Isso aqui, tá. Então, porque é diferente, o meu é em cima. Mas está sem laser, não tem problema. Eu explico e aí
Quem conseguir enxergar está ótimo. Então a gente vê ali a bota da Itália, né? A bota da Itália é fácil, né? E o nosso livro vai começar com eles chegando em Roma pelo porto de Ostia, né? Ainda existe lá a Ostia Antiga, como a gente fala, e eles chegam ali vindos de navio. Lá do que a gente vai ver, para tentar aqui nos ajudar, a gente vê em bege, dá para ver ali Éfesos, está escrito Ásia, Éfesos e em cima Esmirna, né? Essa localização, que hoje é a Turquia, na época era chamada de Ásia Menor, e é o que a gente, era conhecida como Grécia ainda, tá? Então, de lá, o Nestório sai para Jerusalém, que aí a gente vai lá para o lado direito, perto do Bege, tem um rosinha ali, Judeia, então ele vai para ali, para Jerusalém, e Nestório dali volta para Esmirna, quando ele é vendido, e ele vai ser presenteado, já vou comentar sobre isso, e depois vai para Roma. E a família em si, que eu quero comentar, que começa o livro, aqui, ó, as setinhas eu esqueci que eu botei para ajudar a gente, ó. Não. Então ele faz isso, né? Tibur, que é próximo a Roma, depois eu vou comentar que vai ter também uma importância nessa história. Então a família, ela começa desse jeito. Euvídio Lúcius, um oficial romano, no alto dos seus 45 anos, casado com Alba Lucínia, e eles têm 2 filhas, Euvídia e Célia. E aí, essa é a grande questão. Emmanuel, quando explica o livro, quando começa lá na introdução, ele diz para a gente, né, que a gente está vendo agora uma nova veste, né, do senador romano para o escravo Nestório, mas que, acima de tudo, essa obra é para reverenciar essa jovem, Célia. Nós vamos falar muito desse nome aqui hoje, né, e vocês vão entendendo por quê. Nesse momento aqui, o que está acontecendo com essa família é que eles estão saindo lá da Ásia Menor, de Esmirna, e estão voltando para Roma. Eles são romanos, estão voltando para Roma. Quem vai junto com eles é um amigo do Euvídio, o Caio Fabrícios, e é esse Caio Fabrícios que presenteia Euvídio com o escravo Nestório. E aí cabe aqui a gente comentar que Euvídio e Nestório são os 2 únicos personagens que Emmanuel diz que permanecem de uma obra para outra. Euvídio havia sido um senador também, amigo do Públio Lentulus, e no mesmo momento, praticamente, que o Públio foi cegado, né, pelo filho, o Euvídio, na época chamado Pompílio Crasso, ele é morto e tem o seu coração retirado. Tá? Então, quando ele conhece esse escravo Nestório, ele fica olhando e fica tentando entender por que aquela personagem gera nele uma simpatia muito natural. Tão natural que o Euvídio e a Alba Lucínia logo libertam, deixam, como no mesmo momento que eles ganham, né, o Nestório, eles libertam o Nestório e ele passa a ser professor das 2 filhas. A Euvídia, logo no início do livro, me cabe aqui falar da introdução e os 3 primeiros capítulos, já estou terminando. A Euvídia, ela vai ser namorada do Caio e eles já vão combinar o casamento. E a Célia, ela chega em Roma mais ou menos 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, de ter se enamorado de um escravo chamado Ciro. E isso foi um problema, lógico, né? Porque ela é romana, mas ela não só gostava do Ciro pela pessoa que ele era, mas também porque ele era cristão e ela, há cerca de 2 anos, já tinha se declarado como cristão. E aí a gente lembra, né, que era proibido, você não podia se declarar cristão. Então, por que essa família vai para Roma? Um dos motivos é que o Euvídio queria que o pai dele, o Quinéio Lúcius, que venha a ser, não sei se todo mundo aqui conhece Jesus no Lar e Alvorada Cristã, são 2 obras psicografadas pelo Chico, que o autor é o Quinéio Lúcius, que aportuguesaram o nome, né? Aqui está em latim
para Neio Lúcio. Então, o Quinéio tinha uma missão junto do filho, que era demover a Célia dessas ideias cristãs. Mas ela já é um espírito pronto. Quando ela começa a conversar com o avô, que pede que ela seja muito sincera, todos os argumentos dela convencem ele. E ele é que vai se converter ao cristianismo. Um outro motivo para essa família ter ido para Roma é que o Elvídio precisava também desse prestígio social. Ele ficaria em Roma como um substituto direto do sogro dele, que era um censor. Eu já vou mostrar o sogro aqui. Bem, mas como é que Ciro e Célia foram separados um do outro, né? Eu não comentei, só disse que não podia acontecer esse relacionamento. Mas o Ciro, ele vai fazer parte, né, dessa casa, desse lar, e no dia seguinte, como escravo, e no dia seguinte a família está num passeio num barco. E ela cai, a Célia cai desse barco, quase se afoga, e quem salva ela é ele. Com isso ele ganha liberdade e começa entre eles uma grande amizade. Mais do que amizade, um amor, só que um amor não consumado. O chefe de serviço do Elvídio, chamado Pausanias, vê a forma como eles se tratam e forma uma intriga. Ciro é açoitado e o jeito dele ganhar liberdade é ele se comprometer a ficar bem longe dela. Bom, quando eles chegam em Roma, tem um casal que demonstra uma profunda cobiça por Elvídio e Alba Lucínia. O prefeito, Lólio Úrbico, que se declara a Alba Lucínia numa festa, mais ou menos um mês depois que eles estão na cidade. Os quatro estão nessa festa. O prefeito se declara a Alba Lucínia, diz que ficou apaixonado por ela no dia do casamento dela. Lógico que ela refuta. E Cláudia Sabina já havia tido um relacionamento amoroso com o Elvídio, só que a Cláudia era plebeia, então isso não era bem visto, né? E Elvídio, então, e ela se declara também na festa para ele. Essa festa, olha, foi o ó do Borogodó ali, porque só riqueza, 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 riqueza e pobreza de espírito à vontade. Muito bem. E aí a Cláudia Sabina, existe uma história aí nos bastidores de que na época que ela e o Elvídio tiveram esse relacionamento, que havia nascido, aí ela é protegida do próprio imperador, tá? Do imperador Adriano. Foi ele que falou com Lólio Úrbico para ele se casar com a Cláudia e ela deixa de ser plebeia dessa maneira. Mas existia aí uma questão. Sicilano, que foi um bebê deixado na porta do Quinéio Lúcio e criado por ele, teria sido fruto desse relacionamento. Bem, então a festa foi promovida por quem? A festa foi promovida pelos pais da Alba Lucínia, o Fábio Cornélio, censor, e a Júlia Spinter. Então é esse Fábio Cornélio que o Elvídio ficaria como substituto direto, né? O censor controla ali a lista de cidadãos, né, dos locais, e também a moral pública. Pois bem, antes deles chegarem em Roma, a Cláudia Sabina, já de olho nisso, combina com a sua serva de confiança, a Atéria, para a Atéria se infiltrar na casa da amiga da Alba Lucínia, chamada Túlia Servina, e conseguir se infiltrar na casa da Alba Lucínia como serva de confiança dela, e ela consegue isso. E isso vai ser muito importante aqui para a história. Bem, depois dessa festa, quando Elvídia e Alba Lucínia chegam em casa, os dois estão muito angustiados. Eles moravam longe da metrópole, eles tinham uma vida mais calma. E aí vem isso, né? O Lólio Úrbico se declara para ela, a outra se declara para ele, eles estão angustiados, eles começam a pensar em voltar. Vamos voltar para a Judéia, aqui não está bom. Só que aí a gente tem alguns problemas. Um problema é que o Fábio Cornélio, censor de confiança lá do imperador, na verdade ostentou numa festa, mas ele não está bem. Ele tem problemas ali de dinheiro, ele tem mais 2 filhos, não só a Alba Lucínia, é ele quem sustenta todo mundo. E seria um desagrado ao imperador. E outro problema é que o próprio imperador pediu ao Elvídio para supervisionar as obras em Tibur, que eu comentei, que hoje é Tívoli. Inclusive, isso é verídico, né? Isso está lá.
Vila Adriana. São as obras todas promovidas pelo imperador Adriano. Então, indo para Tibur, ele teria que ficar mais ou menos, ele voltaria para casa de 15 em 15 dias, com um grande detalhe: quem iria junto? Cláudia Sabina. Olha o problema, deixa o problema para tudo. E, para concluir, a Alba Lucínia comenta com a Júlia, né, com a mãe, que a gente quer voltar, ela diz: não pode, porque teu pai está precisando que vocês fiquem aqui. E segunda coisa, ela comenta com a amiga, com a Túlia Servina. E a Túlia Servina diz a ela assim: menina, você não sabe, tem um lugar que ajuda a gente nesses problemas de relacionamento. São encontros nas catacumbas cristãs. Nas catacumbas, porque tá todo mundo aqui, né, era a fera nos deuses romanos. Eu vou te levar lá na Via Nomentana, onde tem as catacumbas. Então, só para a gente lembrar, né, e passar aqui para Delma, que não podia se declarar cristão, então eles faziam as reuniões nesses antigos cemitérios, e vem daí o sinal da cruz, que era uma maneira deles se reconhecerem. Então, nós terminamos o capítulo 3 assim. E a fofoca continua. Romance espírita é uma fofoca, né? Fofoca espiritual. Eu vou botar só um roteiro ali para não me perder, porque ela já entrou no meu, sabe? Não tem problema, não. O meu capítulo é a Via Momentana, que é uma rua, uma estrada. Depois, o capítulo 5 seria a pregação do Evangelho, capítulo 6, a visita no cárcere, e o 7º, nas festas de Adriano, que é o imperador. Tá. Então, Via Momentana. É a conversa entre a serva Atélia e a esposa do prefeito de Roma, Cláudia Sabina. A gente sabe que a Cláudia Sabina tem um olho esticado lá para o marido da Alba, né? Então, o que ela fez? Ela conseguiu que essa serva, a Atélia, se empregasse na casa deles, para ela saber tudo o que está acontecendo na casa. Para ela poder criar momentos que pudessem ajudar ela a ter aquele amor para ela, né? Então, eles tramam sempre o tempo inteiro, as duas sempre tramam. Se encontram à noite para poder combinar o que eles vão fazer. Bom, elas tiveram uma conversa e a Cláudia Sabina queria resolver esse problema. Ela já tinha se declarado a ele e ele disse que não. O marido dela se declara a mulher, o cara, olha só, bagunça, né? Os maridos, o marido se declarando a esposa do outro, é assim. Olha só, olha a fofoca. E aí, o que ela faz? Ela vai procurar uma médium chamada Plotina. Os nomes são lindos. Essa médium, né, porque ela era uma médium, usava a mediunidade de modo errado, vendia a mediunidade, mas ela tinha uma mediunidade ostensiva, ela tinha uma evidência muito grande, mas ela usava isso para conseguir favores, ganhar dinheiro. E a Cláudia Sabina foi lá, mas ela não disse nada, que o combinado quando se visitava essa médium é não contar o que a pessoa ia fazer lá, porque ela já sabia. Então ela disse: você veio aqui porque você ama um homem proibido. E você quer esse homem para você. Ela falou: é isso mesmo, eu quero. Aí ele falou: só que tem uma coisa. A esposa dele é uma mulher muito boa. E para você ferir um coração bom é muito difícil. E você tem certeza que você quer essa carga para a sua vida? Porque isso vai te trazer muitos dissabores. Você quer isso? Aí ela falou: eu não quero saber amanhã, eu quero hoje. Eu quero ele para mim. Ela falou: mas tem outra coisa. Ela é protegida por um espírito angelical. Eu não sei se vivo ou no plano espiritual, mas é um espírito angelical que a protege. E aqui para nós é Célia, né? Já vou dando spoiler. É a Célia, que a Célia é um espírito angelical.
Ela protege com o seu espírito amoroso, carinhoso e com uma fé muito grande, protege essa família. Muito bom, mas ela queria de toda maneira. O que a Plotina sugere a ela? Não adianta você matar a esposa dele, não adianta. Não adianta você fazer com que ela se desespere, porque ela vai perseverar. Então vamos criar uma confusão em volta dela, para desmerecê-la, né? Então vamos criar uma confusão aí. E elas planejam isso. Bom, Alba Lucinda e a sua melhor amiga, a Túlia, né, que ela já falou, conversam e a Túlia fala das catacumbas, das reuniões cristãs, que quando ela teve problemas na família, ela procurou um homem chamado Pompílio, se eu não me engano. Não, Policarpo, desculpa. É os nomes assim. Policarpo. E o Policarpo fez uma prece por ela, ensinou ela a orar e tudo se resolveu na vida dela. E ela conta essa história para Alba e a Alba falou: eu quero ir lá, eu preciso ir lá. Mas o marido da Alba estava longe e ela sendo assediada pelo marido da Cláudia, né? E a filha sendo cristã, que para ela era um problema muito sério, ela sofria com aquilo. Ela começou a ficar muito triste, angustiada, depressiva, e no dia que elas combinaram de ir até a essa reunião, a Alba estava adoentada. E a Túlia falou: olha, com você ou sem você eu vou. Ela falou: então eu vou mandar minha filha Célia junto com você. Aí tudo bem, combinaram o dia, foram disfarçadas, foram de carruagem até um ponto, depois foram a pé, com capas, capuzes, e no caminho elas vão vendo que as pessoas também estão do mesmo jeito, se disfarçando para chegar até as catacumbas. Chegaram lá, tudo muito simples, muito rústico, se sentaram para ouvir a palestra, né? E aí começaram a cantar. Os cristãos começaram a cantar. E qual foi a surpresa de Túlia quando Célia começou a cantar as músicas que falavam de Jesus, do reino de Deus, e lindos, e os cânticos maravilhosos. E ela se espanta. E quem ensinou essas músicas para ela foi o Ciro, aquele que salvou ela, que era o grande amor da vida dela. Ele que ensinou a ela. Então, nós passamos já para o capítulo 5, que fala sobre a pregação do Evangelho. E elas duas foram à procura de quem? Policarpo, porque queriam que ele orasse por ela. Quando eles chegaram, alguém tomou a palavra, falou um texto, né, sobre quem é meu pai, quem é minha mãe, do Evangelho de Mateus, e ele disse: eu não tenho como falar com vocês, porque eu não tenho o dom da oratória. E o nosso irmão Policarpo, que sempre faz isso, foi preso por ser cristão. Então, ele falou: eu não tenho como explicar. Aí um homem se levanta, também encapuçado, e vai à frente, e quando tira o capuz, surpresa, Nestório. Nestório, ali ele se revela cristão, que até esse momento ele era um cristão oculto. Ele não falava, ele agia como um cristão, mas ele não falava que ele era cristão. E ali ele fala sobre o texto e proclama o Evangelho e fala lindamente. E Célia fica extasiada, porque ele era o professor dela. Ele era uma pessoa muito boa, mas ela fica extasiada, porque não podia imaginar que ele fosse cristão. Então, ele falou muito bem. Quando termina, ela vai ao encontro dele e fala: Nestório, eu não podia imaginar que você fosse cristão também. Que surpresa maravilhosa. Aí ele falou assim: eu respeito a casa onde eu estou. Eu não ia me declarar cristão na sua casa, porque os seus pais não gostam. E quando eles estão saindo do cemitério, eles têm uma surpresa, outra surpresa, que é o nosso encontro ali. Quem vem ao encontro deles? Ciro, que chega da Grécia e veio à procura do pai, mas foi à reunião cristã e encontra o pai
E a surpresa do Ciro é encontrar o pai e o amor da vida dele, que é Célia. Todos choram, se abraçam, felizes, porque se encontraram. Eles vão saindo, Nestório e Túlia deixam os dois irem mais à frente, conversando, falando, matando as saudades, e eles atrás. E eles foram acompanhando as duas jovens até a casa de Túlia, porque a menina ia dormir na casa de Túlia naquela noite. E eles conversam e se despedem. Ciro vai para a casa de Nestório e lá eles amanhecem um dia conversando, falando das saudades, de tudo que tinha acontecido na vida dos dois, felizes por estarem juntos. Mas Nestório, com a sua sensibilidade, fala: meu filho, eu sinto que chegou o momento do nosso testemunho. Nós temos testemunhos muito difíceis para a nossa vida, mas vamos confiar em Jesus. Ele vai nos guiar. Bom, nos bastidores, nós temos uma pessoa que era o chefe dos servos. O chefe dos servos seguiu as duas mulheres. Pausanias, é o mesmo. É o Pausanias, que é um nome lindo. Pausanias seguiu as duas senhoras, né, a Célia e a Túlia, e viu que elas foram para a reunião cristã. Quando ele viu, ele voltou para casa e foi denunciar, no dia seguinte, Nestório para o avô da Célia, o pai da mãe, né, o pai da Alba. Foi denunciar dizendo que Nestório era cristão. Mas também não só foi ele que seguiu eles, não. Quem seguiu também? A Téria, aquela serva também. Seguiu e foi contar para quem? Para Cláudia. Cláudia foi direto no marido e contou e dedurou todo mundo. O que aconteceu? Na próxima reunião cristã, os soldados foram lá e capturaram centenas de pessoas que foram para a prisão. Então, olha só, delação, né? Não premiada. Prendeu-se todo mundo. Nestório foi preso, Ciro foi preso, as pessoas foram presas, Policarpo já estava preso também. E lá tinha uma regra: se você negasse a sua fé em Jesus, em frente da estátua de Júpiter, e você negasse Jesus, você ia ser perdoado. Se você não negasse, você estaria preso e ia para a arena ser morto. Lógico que Nestório não abjurou em nenhum momento, nem Ciro, nem Policarpo. E foi assim, né? Capítulo 6. A visita no cárcere. A visita no cárcere é a repercussão da prisão de Nestório e Ciro. Quando Célia soube que Nestório e Ciro foram presos, ela ficou desesperada. Lógico, ela acabou de reencontrar o seu amor, e aí já estava preso, e ela sabia que ele não ia dizer que não era cristão. Mas o avô dela, esse Sinésio, né? Quinéio. O Quinéio, ele também ficou muito triste, porque ele também era cristão. E como ele estava preso, aquela comoção, Alba também ficou muito comovida, o marido longe ainda. E essa menina, deixa eu ver aqui. Não. Aí todo mundo ficou comovido com a história. Aí a Hervídia, que é a irmã da Célia, e o Caio estavam numa reunião junto com o imperador e a família do pai dela, né, a família dela toda. E o imperador perguntou no casamento, né? Vai rolar ou não vai, né? Aí o menino falou assim, aí botou empecilhos, né? Eu tenho que ver ainda, tenho que pensar no meu futuro, eu ainda não tenho condições. Aí o imperador, quando uma empurradinha, falou assim, eu te dou uma terra cheia de oliveiras, de vinhas, uma terra muito boa, vasta, para que eles pudessem se casar. E aí ele falou, vou casar então.
vou casar, e o casamento ficou para um mês adiante, né? Foi combinado assim. Bom, com a conversa do Quiné e o Lúcio com a Célia começou a ficar muito triste, angustiada, doente, e falou com o avô: vovô, eu só queria me despedir do Ciro. Eu queria estar com ele uma última vez. O avô falou: minha filha, eu vou fazer isso. Eu vou falar com o seu pai. Aí o pai chegou de viagem, eles conversaram. O pai foi lá na prisão conversar com Nestório. E Nestório falou: lamento muito, eu não vou me jurar, eu sou cristão. E o pai da Célia se recusou a ajudar ele. Nem a ele, nem o filho. Disse que ele tinha assinado a sentença de morte dele. E ele não ajudou. Mas voltou para casa muito triste, porque ele gostava muito do Nestório. Muito bem. O avô convenceu o Elvídio a permitir que a filha fosse visitar o rapaz. Foram visitar, eles se abraçaram, muito tristes, felizes por se verem, mas sabendo que era a última vez que estavam se vendo. E o rapaz falou com ela, foi uma parte muito linda do livro, que ele fala assim: eu sonhei com o reino de Deus. E nele a gente vai se reencontrar, porque o nosso amor é espiritual. Nós vamos nos ver mais vezes. E os espíritos, e um anjo me disse que essa era a minha oportunidade de resgate. Eu estou resgatando alguma coisa, mas nós ainda vamos estar juntos. Então tenha fé, continue, persevere, que tudo vai dar certo. Muito bem. Aí ela foi, se despediu, veio embora, mas veio com alma renovada pelas palavras do Ciro. Bom, aí teve o senador, a Cláudia Lucinda, ela fez uma armação muito boa. Cláudia Lucinda? Não, Cláudia Sabina. Desculpa. Eu estou misturando. Cláudia Sabina. A Cláudia, é muito nome difícil, gente. Ninguém se chama Tiago, Manuel, né? Eu estou me confundindo. Bom, qual é a trama dela? Ela convenceu o imperador a convidar o amor da vida dela a acompanhar o imperador na sua viagem de volta a Tibur, porque ele estava construindo uma casa, um palacete, em que ele ia morar, ia ficar lá até os últimos dias dele. Só que era uma riqueza de detalhes, era muita coisa bonita, ostentosa, que ia se fazer nessa casa. E a Cláudia ia ser uma decoradora, né? Ela que ia ver o que ia colocar, o mármore, as coisas de lá. E ela queria que ele fosse também, para ele ser o guardião, para ele ajudar no transporte. Só que essa viagem duraria 1 ano, porque o imperador ainda ia passar por vários lugares até chegar nessa cidade, e ele ainda tinha que ficar lá junto com o imperador. Mas a esposa não ia, a esposa ia ficar. E ele ia sozinho. O imperador fez essa proposta para ele, só que ele não queria. Ele falou assim: não vou, 1 ano sem a minha esposa, sem a minha família, eu não vou querer, né? Mas a Alba convenceu ele aí. Isso me doeu. Convenceu ele aí, porque era uma coisa de prestígio, que era o imperador, né? Você tem que ir. Lembremos-nos que ela é assediada pelo marido da Cláudia. Lembremos que a Cláudia assedia o marido dela. E assim mesmo ela falou para ele ir. Olha só. Houve o casamento da Evide e do Caio, foi um acontecimento, né? Junto às festividades do imperador, que ele fazia uma festividade para o povo. E tinha, além de tudo, tinha festa e sangue também. É onde morreriam os cristãos. Muito bem.
Alba Lucinda vai até a Cláudia e pede a ela para ela interceder junto ao imperador para salvar Nestório de seu filho. E Cláudia, lógico que não podia perder essa, né? Falou que não podia, porque ele é cristão, não havia perdão para isso, né? Aí ele falou assim, você tem que entender que é assim que as coisas acontecem. Para você ver, o meu marido, que é uma pessoa tão famosa, tão importante, chegou para mim e disse que ele não se interessa mais por mim, que ele se interessa por outra mulher. Você saberia me dizer quem? Venenosa, né? Aí não fez, não quis nada, falou que não ia conseguir. Muito bem. Teve as festas de Adriano, foram a festa linda, regada a vinho, muita comida, tudo. O que acontece? Teve o casamento, que Célia nem o avô foram porque estavam adoentados, né? O casamento eles não puderam participar. E a última coisa foi a arena, em que iam os gladiadores degladiarem e os cristãos iam perecer. Alba e o marido se sentiam constrangidos porque eles não gostavam daquilo. Eles ficavam muito sensibilizados com aquela história, com aquele sangue todo. Eles não concordavam com aquilo. Mas eles tinham que ir, porque o imperador mandava, né? Eles tinham que ir. E nesse dia morre Nestório e Ciro. E o livro conta com riqueza de detalhes que eu recomendo que vocês leiam, porque se eu pudesse falar alguma coisa, eu ia empobrecer a narrativa. Ele fala de como esses cristãos chegaram à arena, cantando em orações, ajoelhados, pedindo a Jesus que os amparasse naquele momento, né? Que a gente já sabe o que acontece. Boa tarde. Eu só fiz 4 slides de textos que eu considero doutrinários. Então, de vez em quando, eu vou ter que dar uma olhadinha na minha cola do papel, porque não deve estar tudo dentro da minha cabeça. Mas vamos lá. Nós vamos começar a segunda parte do livro. Eu só fiz slides do capítulo 1, 3 e 4. O capítulo mais longo é o 2, mas eu não encontrei muita informação doutrinária que merecesse, da minha parte, um slide. Em compensação, no 3 eu fiz 2 slides. Então, para vocês verem como a gente capta, né, pela nossa intuição. Ele começa, o capítulo 1, denominado A Morte do Quinéio Lúcio. Já estamos na época de 133 depois de Cristo. O imperador já tinha viajado, como a Delmona contou, com a sua corriola toda. A Cláudia estava acompanhando o Elvídio, né? A Alba estava sozinha em casa, com a filha, com a Célia, porque a outra já estava casada, sofrendo um assédio feroz do marido da Cláudia, enquanto a Cláudia fazia um assédio ao marido da Alba. Boa confusão, né? Aí a gente tem que aprender que precisa evoluir, olha só. Então, essa situação acontecendo e o Quinéios fica doente. O avô, por parte de pai da Célia, adoece. E a Célia vai visitá-lo. E a gente já começa a perceber uma mudança no pensamento do Quinéios. Ele já estava muito envolvido, lembra quando a Dani falou que o pai tinha pedido, o pai do Elvédio, que a Célia ficasse com o avô, porque ela estava com umas ideias cristãs, e em vez dela pegar as ideias do avô, ela passou as ideias cristãs para o avô, né? A confusão começou ali. Então, assim, a Célia vai visitar o avô e ele vai dizer para ela alguma coisa.
Hoje, porém, eles estão falando para ela que antes ele venerava os deuses do panteão romano, politeísta, todos aqueles deuses, mas que naquele momento ele já estava dispensando todos os símbolos religiosos da religião romana, recordando os ensinos de Jesus. Então a gente observa aí já a mudança do Quinéio. E a Célia fica muito satisfeita. Não. A Célia fica muito satisfeita. E nesse ponto, ele estava doente, ele não estava morrendo, estava doente. E ele recebe a visita do filho, que se chama um filho adotivo, que ele tinha chamado Silano, que a Dani falou, que vinha a ser quem? O filho da Cláudia, que quando nasceu, era um hábito, existia uma região, em todas as cidades, né, e até bem depois, em que as crianças que não eram desejadas, fruto de relacionamentos impossíveis, eram largadas. E esse menino foi largado lá. A mãe colocou só um medalhão, guardem esse detalhe, isso é importante, vai aparecer depois com a Valéria, né? Estou dando spoiler também, mas ele é largado lá com o medalhão e ele é recolhido pela Márcia, que vinha a ser irmã do Quinéios. E o Quinéios o adota e trata dele muito bem. E ele tinha ido pedir ajuda desse pai adotivo para que ele permanecesse em Roma. Ele estava cansado, tinha estar indo de um lado para o outro, ele era soldado. E o pai aceita e ele fica. Por sua vez, o marido da Cláudia está, né, nos ouvidos da Alba, coitada. E por conta disso, numa visita à casa dela, ele se declara aí abertamente, sem que eles soubessem que a Célia estava num aposento perto. Por quê? Porque a Ateia, aquela serva, né, fofoqueira, que tinha sido inserida naquela família, estava ali para ouvir, para contar as coisas para Cláudia. E a Célia entra na sala, encontra a Ateia e pergunta o que ela estava fazendo. Eles querem levar umas flores, uma coisa assim. E acaba que a Célia ouve e fica muito chocada, porque não percebe da mãe uma resposta negativa. Só que a Célia era muito jovem, era muito, vamos dizer, ingênua. Então, ela fica assustada, ela não percebe que a mãe não estava aceitando aquela situação. A mãe estava buscando forças para repelir o assédio. A Célia sai com a escrava, a fofoqueira, e a mãe, né, a Alba, descasca lá o cantador do ouvido dela, né? Reclama, diz que não aceita, que ela era uma mulher íntegra, ele fica aborrecido, mas a Célia não ouve isso. Então fica aquela dúvida na Célia, será que minha mãe está aceitando essa situação? Porque o Lóio já tinha ido, ia lá de vez em quando, e ela começa a ficar preocupada. Deixa eu ver aqui. Sim, porque o Quinéio piora, o avô, as duas vão visitá-lo, a mãe e a filha, e ele fica muito preocupado com o abatimento das duas, porque a Célia está muito triste, achando que a mãe estava aceitando a corte do cidadão. E a Alba, por sua vez, desesperada, porque não conseguia se livrar daquele homem. Então, as duas abatidas, o Quinéio fica preocupado, a Célia diz para ele, a Alba, desculpe, diz para ele que ele não se preocupe, porque ela vai ter, ela não se preocupa, ele não se preocupa com o comportamento dela, mas ela não diz o que é.
E o Quinéio, piorando muito, ele vai acabar se preparando para desencarnar. E a Célia, com a sensibilidade que tinha, vê na sala, no quarto, no aposento onde o avô estava morrendo, vários espíritos, entre eles o Nestório, o escravo, né? O Nestório. E então, Nestório vai dizer para ela, que ela, aliás, a Célia vai compreender que todos os bem-amados que nos precedem no túmulo vêm nos dar boas-vindas. Ela tira essa conclusão ao ver Nestório e uma infinidade de espíritos elevadíssimos. As palavras de Emmanuel no livro diz que com túnicas esplendorosas, esperando, e o Nestório também diz para ela, nós viemos levar um espírito de um coração excelente. E o Quinéio desencarna, ok? Esse é só. Segundo capítulo vai ser a Estrada da Amargura. Esse não tem slide. Aliás, não. Segundo capítulo esse é o terceiro. Calúnia e sacrifício. O que acontece aí? Vocês estão vendo fofoca até agora. Vocês não viram nada. Não viram nada. O que acontece? A Cláudia estava lá em Tibu acompanhando o marido da Alba. E sabendo que o marido dela estava frequentando a casa da Alba. Como ela a Dani já falou, ela já tinha ido consultar a Plotina, que no livro é descrita como uma feiticeira, mas era uma médium, realmente, que trabalhava com mediunidade de forma equivocada. E ela já tinha dito que não adiantava matar a mulher. Ainda diz mais, né, que quando a pessoa morre, o amor daquele que fica ainda aumenta. Então, que tinha que eliminar a Alba de outra forma. O que acontece? Ela trama com a Téia, com a escrava, manda a escrava voltar na Plotina. A Plotina tem um plano ótimo. Elas iriam... André está gostando, né? Nem novela da Globo, gente, dá um golpe tão grande. Ela dá um narcótico, algo muito forte para fazer com que a Alba durma. E antes ela havia ido a essa que eles chamavam de coluna lactária, onde as mulheres largavam suas crianças, né, enjeitadas, né? A Tária foi lá, pegou um bebê recém-nascido, faz com que a Alba fique prostrada pelo narcótico que a Plotina tinha dado, bota a criança como se ela tivesse tido um filho. E assim conta para a Célia o, entre aspas, deslize da mãe. A mãe teria tido um filho com aquele que estava assediando ela. Só que nesse período, o marido estava voltando, ou melhor, tinha acabado de voltar. Por isso acelerou o processo da fofoca da Cláudia, porque ela sabia, no momento que o marido voltasse para casa, as relações dele com a esposa iam se estreitar, porque eles se amavam realmente. Então ela tinha que descartar a Alba o mais rápido possível. Quando o marido já tinha voltado, tinha ido resolver algumas pendências, vamos dizer assim, na sede em Roma, né, na parte administrativa, e ela conta para a Célia que a mãe dela tinha tido aquela criança. A Célia, que já estava triste, fica entre a cruz e a espada, porque ela acreditava na honra da mãe, mas ali é uma situação quase que difícil de negar. Só que aí o negócio dá uma reviravolta, gente.
Quando o marido chega, o que vocês acham que tinha acontecido? Que até está fazendo aquilo tudo por dinheiro. Ela queria dinheiro. A Célia assume que a criança era dela. Para salvar a mãe, ela diz que ela tinha sofrido assédio do cidadão, do marido da Cláudia, e que a criança era dela. A mãe, que estava dopada lá com remédio, agora não entende nada. O pai se desespera, tenta matar a filha. Imagina uma vergonha. Alguém, uma jovem, porque ela era muito jovem, filha de uma pessoa importante no Império Romano, ter um filho naquelas condições. Ele tenta matar a filha, pensa em matar a filha. A mãe que intervém. Ele então expulsa a Célia de casa, com a criança. A criança que ela não sabia nem de quem era, mas ela sai. E ela, antes disso, ela diz para a fofoqueira, faz a fofoqueira jurar que não ia contar aquela situação, porque ela achava realmente que o filho era da mãe, né? Poderia ter sido. E por conta disso, todas as joias que ela possui, ela paga para que a empregada não contasse a verdade para o pai. Ela é expulsa de casa com aquela criança e o pai sai para matar o marido da Cláudia. Só que a Cláudia era esperta, né, gente? Era aquela esperta, como se diz na brincadeira. Ela, para evitar que a coisa aparecesse, ela já havia provocado a morte do marido, simulando que era um suicídio. Ela encontra documentos assinados por ele, então ela forja uma carta de suicídio. Porque ele poderia dizer que não tinha nada com nenhuma das duas, então ela tinha que calar o marido, né? Fica viúva com o dinheiro dele. A Célia vai para fora de casa. A mãe, que não entende nada, porque a mãe conta para o marido que o cidadão fez realmente um assédio muito grande a ela. Aí ela diz, e a filha também, só que ele não tinha feito nada. Bom, Célia vai embora, a mãe desesperada, o pai, qual é a melhor situação? Simula a morte da filha. Para toda Roma, a filha dele tinha viajado, tinha sofrido um acidente, tinha morrido. Por quê? Era uma vergonha saber que ela tinha sido expulsa de casa porque tinha tido um filho. Então, o enterro dela acontece, né? Enterro com caixão vazio. Ela foi embora, carregando aquela criança, passando dificuldades imensas, sem dinheiro, sem apoio. O único apoio que ela encontrava de vez em quando era de cristãos que lhe davam um prato de comida. E por conta disso começa o capítulo 3, do sofrimento da Célia, levando aquela criança, sem saber para onde ia, arranjando carona uma hora, andando a pé, conseguindo um prato de comida. Uma criança recém-nascida, ela não podia nem amamentar, porque não era filho dela. Ela pegou o abacaxi, que abacaxi nada, gente. Vocês vão ver quem é o abacaxi. E por conta disso, ela vai, de vez em quando, sempre encontra uma família que a ajuda. Numa época, ela fica numa casa de cristãos, só que aí ela era muito bonita, muito jovem, e ela dizia para todo mundo que tinha ficado viúva e que tinha ficado com aquele filho. O filho do casal que estava ajudando a ela começa a assediá-la e ela foge, porque ela não queria confusão mais, ela já estava numa confusão. Ela sai de lá e continua lá a sua peregrinação, que é um capítulo chamado A Estrada da Amargura. E num determinado momento, ela encontra
hábito, assim, por acaso, numa daquelas estradas onde ela estava andando, ela andava a pé, de vez em quando conseguia uma carona. O cunhado, o marido da irmã dela, e ela pede ajuda a ele, pelo menos alguma coisa para ela comer. E ele, como todo romano orgulhoso, né? Romano já era o melhor do mundo, então orgulhoso, quem não era, ele diz que a irmã, a cunhada dele tinha morrido, que o pai não tinha feito o enterro, né? Tinha morrido, que aquela era alguém que estava se fingindo de cunhada dele, e ele vira as costas realmente. E ela consegue ir aos trancos e barrancos carregando aquela criança, até que ela chega. A avó dela, mãe da mãe, a Júlia Spinter, morre de desgosto ao saber do que tinha acontecido com aquilo com a neta, né? Coitada, foi vítima de alguma coisa e ficou tão desgostosa que morreu. E por conta disso também a Célia vai seguindo, ela não sabia para onde ir. Ela não tinha um destino, não tinha dinheiro, ela só sabia que ela tinha que se afastar de Roma, que o pai não ia permitir que ela estivesse por perto. Até que ela, numa determinada situação de desespero, ela vê, né, um tremendo sofrimento, ela vê o espírito do avô, do Quinéio. E o Quinéio vem conversar com ela e diz para ela o seguinte: não cogites senão do bem, de bem cumprir os desígnios do Senhor a teu respeito. Não queiras estabelecer a culpa de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, porque há um tribunal de justiça incorruptível que legisla acima das nossas fontes. Se a gente pegar essa fala do Quinéio e trouxer para nós, como isso é difícil da gente fazer. Por isso, vocês veem, eu peguei só trechos. Nós vamos depois para o último slide, que tem conteúdo doutrinário. Porque foi algo assim profundo, que ele já sabia que a neta não tinha tido filho, sabia que a nora não tinha sucumbido às cantadas do cidadão, mas o que ele pede para ela? Não queira estabelecer a culpa de alguém. Se nós estivéssemos naquela situação, a primeira coisa que a gente ia dizer, o que é? O filho não é meu, tá maluco? Vamos provar. O que ela fez? Aceitou, levou a criança e amou. Isso é que é o principal. Amou. Sem saber quem era. Só que ela vai descobrir quem era. Quem seria aquela criança? O Ciro, reencarnado. Olha como acontece a aproximação pelo amor, independe da presença física. Quem ama, ama, encarnado, desencarnado, um de um lado, outro do outro, não importa. Então, o Quinéio diz para ela que ela deu uma grande prova, e por isso a história da amargura, que ela, assim, é que Deus, o Quinéio conseguiu falar com ela, adivinhando os pensamentos da neta, quer que todos espiritualizemos o amor, buscando as expressões mais puras. Daquele amor que eles não tinham consumado, como a Thelma falou, surgiu o quê? Um amor ainda mais sublimado dela por uma criança que não tinha, entre aspas, a menor ligação com ela, tinha sim. Tinha uma ligação muito mais profunda, às vezes, do que gerada por ela. E com isso, ela se sente forte para enfrentar as dificuldades.
e continua andando, continua caminhando. A gente vai para o capítulo 4. Ela continua até que ela chega numa cidade chamada Minturnes, e nessa cidade ela encontra um senhor cristão muito bom que a acolhe, conta a sua história para ela, diz que ele tinha sido um romano muito orgulhoso, aquele negócio sempre, né? Orgulhoso, orgulho é a nossa perdição. E que ele tinha sido, por causa de uma fofoca também, não existe fofoca, né? Ele tinha sido acusado de um homicídio, de ter matado alguém, e ele foi banido. Ele não podia ser morto porque ele era romano, ele foi banido para a África. Lá ele se converteu e criou tipo um mosteiro para estudar os ensinamentos de Jesus e acolher quem passasse por ali. E com isso, ele já tinha passado uns 20 anos e ele conta para Célia que ele estava pensando em ir para Roma, escondido, né, para pegar a filha. Porque quando ele foi banido, ele entregou a filha para cristãos pobres, mas honestos. E ele queria voltar para pegar a filha para levar para o mosteiro com ele, um mosteiro masculino apenas. A filha, ele iria fingir que ela era homem para ela entrar para o convento e ficarem juntos, no mosteiro. Quando ele chega em Roma, a filha estava muito mal e morre. É onde a Célia entra na história. Ele convence a Célia que seria bom ela ir para aquele lugar, para aquele convento, porque ela ficaria longe dos sofrimentos. Por conta disso, a Célia concorda. Por quê? Que com tanto sofrimento que ela passou, aquele menino morreu. O Ciro ficou com ela pouquíssimo tempo, pouco tempo. Ele morre. Mas ele diz para ela não se preocupar, porque ele vai voltar. Ela percebe, ela tem a intuição espiritual de que ele iria voltar. Ela aceita ir para o mosteiro. O senhor, que chamava Marinho, desculpa, nada de Miranda, Marinho, ele entrega a ela um dinheiro que ele tinha guardado, que ele estava separando para poder voltar para o convento com a filha. Ela se finge de homem, de rapaz, né, muito jovem, e vai e se apresenta no convento como sendo a filha do Miranda. O filho do Miranda. Você vê que Miranda é do Marinho. E lá ela assume o título de irmão Marinho, em homenagem àquele que teria sido o pai. Ela começa a chamar a atenção pela sua pureza, pela sua elevação espiritual. Esse cidadão que tinha fundado aquela comunidade junto com o Marinho, ele de Marinho afastado, tinha ido buscar a filha, ele começa, comum também, né? Começa a mudar a feição do cristianismo que era trabalhado naquele mosteiro, as suas próprias interpretações. A gente nunca viu isso, né? E ela começa a se mostrar realmente uma cristã. Ela consegue um cargo, depois de 3 anos, de provedora do mosteiro. Ela que saía para fazer as compras. E, é claro, já estou pensando que a fofoca acabou, não. Uma cidadã chamada Brunilda, que era filha do estalajadeiro da cidade, perto onde o irmão, né, o monge, ia comprar as provisões para o convento, se encanta por ele, achando que ele é um rapaz. É claro que ele era uma moça disfarçada. O André está morrendo de rir. E com isso, a moça, de tanto insistir para ver se conseguia alguma coisa, acaba sucumbindo aos encantos de um soldado romano e engravida. Aí o que faz? Conta na cidade que o pai do filho dela era o irmão.
que não era irmão, o que acontece? Expulsam ele do convento. Ele pede para ficar, adivinha com quem? Com aquela criança da Brunilda. Pela segunda vez, a elevação dela espiritual é tão grande que ela assume um filho que não era seu para ajudar. E logo depois, ela começa a atender e através da imposição das mãos, ela começa a fazer curas. Valéria. Aqui, Valéria. Gente, vou correr agora para poder terminar esse imbróglio. Nós temos um imbróglio para resolver aqui, né? Então, ficou na minha mão. Eu que gosto de falar muito, vou ter que reduzir aqui. Bom, nós estamos nos 3 últimos capítulos do livro. Pode passar um pouco. Bom, então, capítulo 5, o caminho expiatório. Então, aqui, gente, começa o processo de acerto de contas. Então, vocês viram toda a fofocaiada que aconteceu, né? E agora não pode, como a gente aprende nas aulas espíritas, tem que ter um desfecho. E cada um responde por aquilo que planta, né? A gente colhe aquilo que planta. Então, não podia ser diferente. Aqui nesse capítulo, a gente vai ver a aplicação da lei de causa e efeito como uma forma implacável. Também, nessa trama muito interessante, que vocês devem ler, porque aqui é um breve resumo, né? Cada lágrima, cada tragédia é a colheita do que foi plantado por cada um desses personagens que regem a história. Então, nós vamos entender como o passado, quando não é resolvido, ele volta para cobrar a conta. Ele bate a porta de todo mundo. E como é que cada um reagiu aí nessa situação. Então, a gente está agora em Roma, 10 anos depois daquela crise toda que acometeu a família do Elvídio. Né? Então, ou seja, quando ele expulsou a Célia de casa, né? Deu toda aquela problemática, a avó faleceu, então, 10 anos depois. Então, eu envelheci um pouquinho os personagens, cada um botou lá no início, para poder estar coerente cronologicamente. Bom, e essa família toda, depois de toda aquela desgraça, durante esses 10 anos, permaneceu paralisada pelo orgulho. Ninguém dava o braço a torcer, ninguém admitia que tinha errado, que precisava mudar. Né? Então, todos preferiram manter a fachada. Bom, então a gente está diante de uma família bombástica, né? Uma bomba relógio. E quem acende o estopim para tudo isso explodir? Porque numa hora, gente, a panela de pressão explode, né? São as duas mulheres que funcionam como catalisadoras da tragédia, que é Cláudia Sabina e a Atéria. Então, a Cláudia Sabina, que era a viúva de Lóbio, né? Ela matou o marido, e a antiga rival da Alba. Ela teve contato com o cristianismo, mas ela não conseguiu absorver aquela essência, porque o coração dela estava intoxicado de ódio. Essa é a expressão utilizada pelo autor. Ela queria uma religião que justificasse os desejos dela e não que a transformasse. Por isso ela não emplacou o cristianismo para ela. Então ela não queria salvação. Ela queria uma única coisa, né? Uma arma para reconquistar o homem amado, que era o Elvídio. Então ela desenrolou a vida dela de maldade toda em busca disso. E a Atéria, que era cúmplice da Cláudia, né? Que era aquela empregada, né? Aquela serviçal, que organizou tudo junto com ela, se converteu ao cristianismo. E o peso da culpa ficou insuportável. Então, quando ela se deparou dentro do cristianismo, ela não conseguiu mais carregar aquela bagagem de desgraça que ela causou na família do Elvídio. E aí, nesse momento, né, ela entende que ela tinha que contar a verdade. Embora lá atrás, né, vocês vão lembrar aqui que a Célia pagou a ela
para que ela não contasse nada. E a culpa, né, a consciência veio aqui à tona. Então ela decide limpar a consciência dela, movida pelo remorso, mas sem medir as consequências do que ela ia causar. E aí ela conta tudo. Vai até a casa do Ovídio, onde reside ele, a esposa, o sogro, e conta tudo o que aconteceu. Toda a conspiração, a difamação contra a Alba Lucínia, a trama que levou à separação, sumiço da filha deles, a Célia, conta tudo isso. A primeira reação do sogro, né, do Fábio Cornélio, foi de ódio, raiva, né? Então ele grita, né, vingar-me-ei de todos. E a dor dele era tão grande, né, diante de toda aquela história nefasta contada ali naquele momento, que a única saída que ele enxergou era a vingança. Então ele rapidamente solicitou o homem de confiança dele, que era o Silano, para que o Silano matasse a Cláudia Sabina. Bom, o que ninguém sabia aí? Que a Cláudia Sabina, na verdade, era a mãe do Silano. Então, esse filho que ela tinha abandonado lá atrás é que teve a incumbência de eliminar a sua vida. E aí, naquele momento, ele, mais 2 outros soldados lá, que foram eliminá-la, cortaram os pulsos dela. E naquele momento, o sangue não jorrou. Né? Algo sobrenatural aconteceu. E ela se joga aos pés do Silano e declara para ele: Silano, perdoa o coração miserável que te deu a vida, sou a tua mãe. E aí, diante da revelação, e a prova que se tem disso é justamente a joia, né, o medalhão que ela tinha dado para ele. Então ele sabia que era a verdade. Bom, nesse momento, Silano, né, de algoz, ele passou a vítima. Por quê? Cláudia Sabina declara que era sua mãe e ainda incita nele a vingança. Então, mata quem te mandou me matar. E ele volta para casa e mata, né, o Fábio Cornélio, né? Então, nesse momento, ela nem na hora de morrer, gente, não se torna uma pessoa diferente, né? Então, ele vai, mata o Fábio Cornélio e os guardas matam ele. Então, olha só que confusão, né? A confissão da Atéria causa esse dominó de vingança e que resulta em horas na morte da Cláudia, do senador Fábio Cornélio e do próprio Silano, além da Alba, que também morre, né? Porque com a revelação da Atéria, ela enlouquece e morre, né? Então, é a materialização, né, esse ponto da história, da máxima de Jesus: todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. E em uma noite, a vida do Ovídio é pulverizada. A esposa Alba Lucínia não aguenta a verdade e enlouquece e morre. O sogro está morto. O irmão adotivo, Silano, morto. E a própria Atéria também morre, porque quando ela tenta fugir, né, ela vai embora, ela é interditada por ladrões e assassinada. Então, Ovídio perde tudo. Nesse momento, toda aquela estrutura de orgulho e de poder, o status de Ovídio, cai por terra. Ali, ele se torna vulnerável. A dor que ele sente esvazia as antigas certezas dele. Então, nesse momento, a única esperança que resta para ele é a notícia de que a filha Célia poderia estar viva. Aí, nesse momento, ele encontra um antigo amigo que o convida para uma reunião cristã. Porque esse amigo era cristão, que era o Rufelo Propércio, né? E ele vai a uma reunião cristã. E dentre essa modificação dele, né? Então, pela primeira vez, ele começa a entender que a única maneira de quebrar essa corrente de vingança e ódio é o perdão. Então, ele começa a entender isso
quando ele se depara com o cristianismo. Então, nesse momento, ele começa a procurar a filha Célia. Então, Célia já era um irmão Marinho nessa época. Um homem bondoso, né? Que tinha uma vida simples, cuidava de um horto lá nos arredores de Alexandria. Bom, ele, então, um dia encontra o irmão Marinho. E quando ele ouve a pregação do irmão Marinho, ele se identifica. Ele entende ali que algo o chama. E ele conquista uma paz, ouvindo as palavras declamadas pelo irmão Marinho. E se interessa por conversar com esse irmão Marinho e, ao final de tudo, confessar toda a sua dor. Porque, diante de um homem bondoso, ele poderia dividir, né, a dor que ele tinha. Então, o meu vídeo conta tudo para Célia. Ele vai narrar toda a desgraça que aconteceu e ela se segurando ali para não dizer que ela era a Célia, né? Então ele narra tudo e ele não se inocenta. Ele se coloca como um carrasco. O tanto que ele foi cruel com a filha tão amada, né? Então ele se coloca como um pai injusto, cruel, que expulsou essa filha de casa. Bom, aí nesse ponto da história, o Elvídio já estava adoentado e ele tinha retornado muitas vezes ali naquele mosteiro para conversar com o irmão Marinho, e ele acaba morrendo numa dessas vezes nos braços da filha Célia, né? Então, quando ele estava desencarnando, Célia resolve naquele momento se revelar para ele, dizendo que ela era a filha. Então ela tira as vestes que ela usava para que ele pudesse ver aquelas vestes antigas e mais a joia que ele tinha dado para ela. Então ali naquele momento ela se revela e o Elvídio desencarna. Bom, também logo após a Célia adoece, ela já estava adoecida, né? E ela piora e também vai chegar ao óbito, né? Vai morrer também, desencarnar. Nesse momento do desencarne dela, ela se rodeia das crianças do mosteiro que ela tanto amava e pede para as crianças cantarem para ela. Então existe lá no livro uma canção e ela desencarna. Nesse momento em que as crianças estão ali cantando, ela passa a ter uma visão do plano espiritual. E aí ela vê os pais, ela vê o avô Nestório, a Téria, e ela vê Ciro, né? O Ciro, o grande amor das vidas passadas dela, né? Eles se reencontram. E o último capítulo do livro, que é o desfecho, ele vai narrar a história desses personagens lá no plano espiritual. Então, toda a cena do último capítulo se passa já no plano espiritual. Os personagens que nós acompanhamos, né, se reencontram e planejam o futuro, a próxima reencarnação, né? Então, a Célia, ela passou por todo o martírio e foi recebida no plano espiritual nas esferas superiores. Então, a única de todo esse grupo que foi para as esferas superiores, né? Tamanho seu amor, sua pureza, seu sacrifício. Que nem Lúcius mostra seu espírito amadurecido, benevolente, ensinando o grupo sobre a renúncia e perdão. Então ele continua auxiliando esse seu grupo, né? Trabalha ali ajudando os outros espíritos. Nestório, um dos mais lúcidos e pacíficos do grupo, também continua conduzindo esse grupo nas próximas, né? Na próxima encarnação aí, em razão da sua força moral. Júlia Spinter encontra-se comovida ao rever os companheiros, porque há uma grande reunião no plano espiritual para que eles façam esse planejamento, né? E ela é uma trabalhadora, né? Trabalha com dedicação para socorrer os espíritos sofredores ali. Alda Lucínia demonstra grande equilíbrio e maturidade espiritual. Ajuda Elvídio e Lúcius a compreender as suas obrigações futuras e trabalha para sustentar outros companheiros, moralmente, né, ali caídos, né? O Elvídio e Lúcius
Seu principal desafio na vida futura será a convivência com o óleo para reparar essas antigas quedas morais. Então, sem receio, mas aceita a necessidade da prova. Cláudia Sabina. Cláudia Sabina se encontra em estado de extrema angústia, vergonha e remorso nas esferas inferiores. Então, ao reencontrar as antigas vítimas, demonstra arrependimento e pede perdão, principalmente aí a Alba Lucínia, e planeja uma reencarnação onde as duas seguirão lado ao lado. O Lólio demonstra vibrações muito inferiores, também está nessa área inferior aí do plano espiritual. A Téria, comparsa lá da Cláudia, revela uma grande sensibilidade e arrependimento, mas ela teme reencontrar com a Cláudia no futuro. Mas, de toda forma, ela aceita a aprovação também, juntas, para poderem acertar as contas. Silano mostra-se profundamente comovido e desolado ao reencontrar os seus afetos. Recebe grande apoio da Júlia, a Júlia Spinter, que ajuda muito ele no plano espiritual, e está nesse processo de reajuste. Fábio Cornélio não consegue progresso espiritual significativo, então a condição dele é muito ruim. E ele se vê preso a pensamentos tristes e não responde bem aos apelos dos amigos desse grupo, que estavam ali zelando para auxiliá-lo. Mostra grande dificuldade de compreensão e transformação interior. Então, assim, meus amigos, os personagens estão fazendo aqui um pré-pagamento da dívida kármica através do amor. Então, esse planejamento é isso. A reencarnação que vem não será mais uma expiação cega, olho por olho, será uma missão de reparação consciente, planejada por cada um deles, sabendo das dificuldades. Eles transformaram um enredo de vingança num roteiro de redenção. Então, o que esse livro nos ensina é que essa luta, esse propósito, é o que a gente faz aqui, encarnados. E a solução para que essa luta, para essa luta está toda aquela frase do mentor que está ali no livro. Todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Não tem atalho nenhum. Trabalho interno e constante. Então, transformação íntima de cada um. À beira do final, Nestor então faz uma oração belíssima, pedindo humildade e força. Ele não pede para os problemas sumirem, ele pede ajuda divina para conseguir anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição dentro de si. É o reconhecimento de que, embora o esforço seja nosso, a gente não está sozinho. Precisamos nos conectar a uma força maior para sustentar essa transformação. Então aqui, gente, recomendação da leitura desse livro, nós vamos encontrar um universo que não é aleatório, mas regido por leis de justiça, de amor, onde somos os arquitetos do nosso destino e onde o perdão é a ferramenta principal para construir um futuro de paz. Então, a história termina com essa caravana de espíritos, com esse grupo, partindo, cheio de esperança, mas ciente da luta que os espera em direção à Terra para recomeçar. E aí, uma reflexão para vocês levarem para casa. Quando encontramos na nossa vida aquelas situações ou as pessoas que testam profundamente a nossa paciência, que parecem drenar a nossa energia, desafiar a nossa capacidade de perdoar, será que não estamos diante de uma cena do nosso próprio roteiro de lutas? Um roteiro que nós mesmos ajudamos a escrever antes de nascer. Seriam os nossos adversários de hoje, os companheiros a quem prometemos, no plano espiritual, ou o qual não lembramos, oferecer finalmente o nosso amor, o nosso perdão. Então, a reflexão que esse livro traz para a gente, nesses exemplos. Uma boa tarde para todos. Muito bom, quanto estudo, quanta reflexão, todas elas tiveram que fazer, Agora
Agora vocês vão, eu vou pedir ao coral, o coral vai cantar a última música, que será a nossa prece final, tá bom? Então essa canção será a nossa prece, vamos vibrar durante essa música, pedindo a Deus por todos nós. Eu queria só explicar, nós já estamos, são 4h35, agradecemos muito por todos terem ficado até aqui. Eu acho que eu não tenho que agradecer, dar os parabéns, porque todo mundo ganhou muito, né? Todos nós ganhamos. E eu queria perguntar se tem alguém vindo aqui pela primeira vez hoje. 2. Quando vocês descerem, passem aqui que nós temos um presentinho para vocês, agradecemos muito, sejam bem-vindos e voltem sempre, tá bom? E para levarem um presente. E eu queria pedir que só fiquem na fila do passe aquelas pessoas que estiverem precisando muito. Por quê? Por causa do adiantado da hora e também porque esta reunião foi um passe magnífico para todos nós, não é? Então eu acho que aquela pessoa que realmente estiver precisando muito pode ficar na fila, não será deixado de oferecer o passe, mas quem não estiver com tanta necessidade, que possa ir na paz do Senhor Jesus, com a iluminação da vibração desse livro fantástico que nós tivemos hoje aqui nesta tarde. Então vamos dar a palavra agora ao nosso grupo vocal, que agradecemos muito pela presença, por estarem aqui conosco, e vamos orar com essa canção. Trouxe a